pelo jornalista Paulo Marcum, o documentário AI-5, O Dia que Não Existiu, é uma obra produzida e estreada no Brasil no ano de 2001, durante as primeiras décadas de redemocratização do país, contando com um pouco mais de 55 minutos de duração. Essa obra audiovisual aborda, em primeiro lugar, o contexto histórico do Brasil ditatorial, pós-golpe de 1964, ao tratar brevemente dos inúmeros conflitos entre os civis e militares, das greves, das passeatas e das restrições de direitos feitos pelo governo. Em seguida, concentra-se na crise política ocasionada pelo discurso do deputado Márcio Moreira Alves e na fatídica sessão da Câmara Federal, a qual serviu como pretexto para que o ato institucional número 5 fosse baixado em 13 de dezembro de 1968, o qual levou o autoritarismo do regime militar ao extremo. Em uma entrevista à Folha, Paulo Marcum afirmou que teve a ideia de produzir esse documentário quando Ana Lúcia Brandão, uma ex-funcionária do Congresso, devolveu às autoridades as anotações taquigráficas da sessão da Câmara dos Deputados, que havia escondido por medo da retaliação militar, tendo em vista que as gravações dos discursos daquele dia sumiram, com a desculpa de terem sido reaproveitadas por economia. A partir disso, ao perceber a grande escassez de documentação sobre essa sessão da Câmara, em decorrência da censura do AI-5, que foi baixado no dia seguinte, surge o título da obra, AI-5, O Dia que Não Existiu, representando a falta de registros que cercam os dias 12 e 13 de dezembro de 1968. Portanto, para constituir o documento, Paulo uniu os limitados fragmentos que existem daquela sessão com depoimentos de seus participantes e a sua encenação. No contexto ditatorial, é importante elencar o decreto dos chamados atos institucionais, que, basicamente, eram decretos com poder constitucional, legitimando as ações dos militares no poder, além de institucionalizar a ditadura. Nesse campo, foram emitidos, no total, 17 atos nos 5 primeiros anos desse regime. O AI-1, adotado após o golpe de 64, suspendia as garantias constitucionais e caçava os direitos políticos de centenas de líderes sindicais, intelectuais e jornalistas. Seguindo as proposições dos atos, o AI-2 era o advento do bipartidarismo, ou seja, existiam apenas 2 partidos, a Arena, que representava o governo, e o MDB, que representava a oposição controlada. Ainda no campo da institucionalização, o AI-3 surge como forma de acabar com as eleições diretas para governador. Diversos deputados foram cassados e o Congresso foi fechado, pois reagiu. Já no AI-4, o Congresso foi convocado extraordinariamente para aprovar uma nova Constituição, feita sob encomenda. Após este, a Constituição de 1967 foi outorgada, dando amplos poderes ao governo. Por fim, o tão citado AI-5, que estabelece o regime de opressão, além de institucionalizar o aparato repressivo. O documentário inicia sua narração ilustrando brevemente o contexto político global no qual se deu o advento do aparato repressivo, citando, nos Estados Unidos, o assassinato de Martin Luther King, um importante líder do movimento de direitos civis e figura contra a discriminação racial. Na França, as manifestações estudantis, que são fortemente reprimidas, e etc. Enquanto isso, o Brasil, no ano de 1968, vivenciava 4 anos dos militares no poder, e já era possível notar as lamentáveis e atrozes consequências dessa militarização obtida pelo golpe de 64. A conjuntura brasileira se apresentava em um descontrole generalizado, que piorava gradualmente com o tempo, graças ao avanço do citado autoritarismo que aniquilava a democracia. Como uma das reações diretas ao cenário, houve uma radicalização dos movimentos sociais, que se tornaram protagonistas nas forças oposicionistas aos militares. Nesse contexto opressor da ditadura, a obra aborda rapidamente alguns movimentos contrários ao governo que ganharam força no ano de 68. Em primeiro lugar, vale citar a ação da Frente Ampla por figuras notórias, Juscelino Kubitschek, Jango e Lacerda, visando defender a redemocratização do país. Contudo, em abril de 1968, o governo a proibiu. No Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, contando com a participação de intelectuais, operários e religiosos, levou os cidadãos às ruas para protestar a favor da democracia. Além disso, alguns movimentos operários, como a greve de Osasco, ganharam força, o que acarretou na intervenção do ministro do Trabalho no Sindicato dos Metalúrgicos. Além dos operários, o movimento estudantil também contou com diversas manifestações em massa contra a ampla reforma universitária que estava sendo promovida, as quais contaram, inclusive, com a forte aversão à polícia, o que causou mais repressão. Um outro importante acontecimento foi a prisão de Carlos Marighella e sua posterior soltura após a entrada com habeas corpus, o que gerou um forte impacto graças à sua representatividade como um dos maiores opositores do regime militar. O documentário também enfatiza a participação do então deputado Márcio Moreira Alves no processo que culminou na publicação do AI-5,
A instabilidade política no Congresso Nacional se intensificou quando o parlamentar propôs, em seu discurso no dia 2 de setembro de 1968, um boicote ao militarismo a partir da desmobilização do tradicional desfile de 7 de setembro. O deputado ainda fez um apelo às mulheres para que não namorassem militares. Em suma, uma forma de se opor a toda a arbitrariedade perpetrada pelo regime militar, Márcio defende que o contrato entre civis e militares deveria cessar. Talvez assim fosse possível vislumbrar o retorno da democracia no Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Certamente, conforme retratado pelos entrevistados no documentário, o deputado não esperava que fosse assumir um papel tão relevante para os rumos do país com seu discurso de protesto. Porém, contrariando todas as expectativas, foi isso que aconteceu na realidade sociopolítica brasileira. Em resposta ao seu discurso, o ministro da Justiça da época, Gama e Silva, pediu aos líderes do governo a abertura de um processo contra o deputado. Estas seriam as exigências da cúpula militarista e do próprio presidente Costa e Silva. O pedido de abertura de processo foi aceito e enviado à Câmara dos Deputados, enquanto a situação de repressão nas ruas, principalmente contra os estudantes, permaneceu conturbada. Posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça aceitou o pedido de licença e encaminhou o projeto de resolução ao plenário. Após isso, a obra aborda e reescena a fatídica sessão da Câmara dos Deputados do dia 12 de dezembro, a qual contou com um outro discurso de Márcio Moreira, mas, dessa vez, para defender-se da acusação de injúria às Forças Armadas. Além disso, a obra retrata outras duas figuras emblemáticas que se manifestaram nessa sessão: Mário Covas, líder da oposição, que posiciona-se em defesa de Márcio Moreira, da liberdade e do regime democrático, e Geraldo Freire, líder da Arena, que discursa a favor do pedido de licença para processar Márcio ao afirmar que o deputado atentou à ordem democrática. Ao fim da sessão, os 369 deputados presentes votaram para aprovar ou não o pedido de licença, o qual, por 216 votos, foi rejeitado. Assim, entusiasmados com a vitória da rejeição do pedido, centenas de deputados levantaram-se para celebrar e ouvir o hino nacional. No entanto, no dia seguinte a essa sessão, em 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5 é baixado através de um anúncio do presidente Costa e Silva. O AI-5, sem data limite para acabar, amplia os poderes do presidente da República, dá poder para decretar recesso do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, para decretar a intervenção em qualquer município ou estado, suspender os direitos políticos por 10 anos, cassar mandatos e dar fim ao habeas corpus em crimes contra a segurança nacional, o que ampliava exponencialmente a prisão e a tortura dos cidadãos que se rebelassem contra o governo. Para o fechamento lógico da presente resenha crítica, é essencial elencar a importância de disseminar e continuar abordando eventos históricos atrozes, como o militarismo na política brasileira. Esse papel é cumprido de maneira completa e detalhada pelo documentário de Paulo Marcum, qual em 1968 participou das passeatas estudantis contra o governo e, em 2001, ao se preocupar com a desinformação das gerações atuais, produz essa obra para que seja exibida nas escolas, com o objetivo de cristalizar na memória dos jovens os acontecimentos do passado ditatorial brasileiro, suas vítimas e suas consequências. Portanto,
ao retratar o forte autoritarismo empregado pelos militares e as violentas repressões realizadas pela ditadura aos protestos dos movimentos sociais, aos opositores do regime e aos civis, através de diversos mecanismos, como os decretos dos atos institucionais e o emprego da violência policial, evidencia-se a importância dessa obra por propagar a realidade enfrentada pelos cidadãos que acreditavam na democracia e na liberdade e, por isso, colocavam suas vidas em risco por elas. Além disso, como defendido no artigo Cinema e Direitos Humanos das Mulheres, Sentir e Pensar Potencializados, de Gabriel Pericinoto, Ana Lúcia Pastore e Carmen Lúcia Rodrigues, o cinema e as obras audiovisuais podem surgir como um recurso pedagógico na transmissão da busca pelos direitos humanos. O cinema, por sua imagética, torna o conhecimento mais familiarizado às pessoas. Por fim, neste caso, a familiarização com o tema causa o não esquecimento dos eventos atrozes e das vítimas de um sistema tão assombroso como a ditadura militar brasileira.